A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero gravar aqui um testemunho do sinistro do meu Gran Siena 2020, a minha ferramenta de trabalho. Um testemunho de um acidente de trânsito em que eu destruí a frente do meu carro. E um testemunho também de uma luta contra a depressão e de um aprendizado com Deus. Coisas tremendas Deus me ensinou nesses dias, desde o dia 5 de agosto de 2021 até agora. Foi nessa data, dia 5 de 8 de 21, em que eu, trabalhando como Uber, por um instante de vacilo, não atendendo a exigência do trânsito de parar num cruzamento, numa via bem tranquila, eu estava a 30, 40 por hora, eu avancei o cruzamento e bati na lateral de um micro-ônibus, em Cachoeirinha, na Chácara das Rosas. Destruí toda a frente do meu carro. Hoje eu sei, com o orçamento da oficina, que eu vou ter que pagar entre 13 a 15 mil reais para consertar ele. Dia 5 de agosto de 2021, eu bati com a minha ferramenta de trabalho. As coisas já não estavam fáceis financeiramente. A pandemia criou uma situação não só para mim, mas para todos os trabalhadores, e levando a uns desafios financeiros, né? A cortes de gastos, a mudanças de hábitos. E no 5 de 8 de 2021, para ajudar um pouco mais ainda já a situação financeira que já não estava muito bem, eu bati com o meu carro quando estava trabalhando como Uber. Na madrugada seguinte, eu fui acordado às 5 horas da manhã pelo meu pai, o meu Deus Todo-Poderoso, e ele, sabendo que eu estava entrando em depressão, ele me acordou, porque independente dos problemas eu costumo deitar e dormir. E eu não me lembro de sonhos. E eu acordo só na hora próxima de realmente acordar, para me levantar, tomar o meu café, fazer o meu devocional e depois de trabalhar. Às 5 horas da manhã, o meu pai me acordou. E ele mandou eu respirar. E eu fiz por 3 vezes a respiração pausada, né? Por 3 vezes. A minha respiração estava curta. E meu pai me pediu para mim respirar. E depois de ter feito esse exercício de respirar por 3 vezes pausadamente, eu voltei a dormir. 1 hora depois, 6 horas da manhã, o meu pai me acorda de novo. E ele me traz aos pensamentos
a palavra do Senhor, onde o Senhor Jesus Cristo está andando sobre o mar e ele aparece como um fantasma para os discípulos, que já estavam fatigados de tanto remar contra os ventos contrários. E ali eu tive, meditando na palavra, eu tive alguns ensinamentos do Senhor, algumas orientações, porque a palavra de Deus, ela é assim. Ela serve para nós no dia de hoje. O Espírito Santo traz as Escrituras Sagradas em alguma coisa que já aconteceu com alguém e ele aplica para o nosso dia a dia, para as situações que a gente vive, para nos trazer um aprendizado. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus tem espírito. E com esta palavra, Deus falou comigo. Ele já tinha falado, me mandando respirar. E uma hora depois, ele me manda não parar, que eu deveria continuar remando contra a maré. E eu entendi que era o meu pai que estava falando comigo. Porque graças a Deus, apesar de todas as dificuldades que eu possa ter no âmbito espiritual, eu conheço a voz do meu pai. Eu sei quando ele está falando comigo. Eu sei discernir a sua voz. E eu entendi que era ele que falava comigo. Porque o Espírito Santo me ensinou a discernir a voz do meu pai há muitos anos atrás. Quando eu tive que tomar a decisão com quem eu iria casar, com a minha esposa Dalva, e tantas outras coisas, em momentos de dúvida, o meu pai sempre falou comigo e me direcionou. E o meu pai me disse, respira. Uma hora depois ele me manda não parar. Porque ele sabia que se eu parasse, a depressão seria mais profunda. E eu continuei remando. E fui para a palavra do Senhor para estudar, para encher a minha cabeça com a palavra de Deus. E estudando as Escrituras, voltei a utilizar a minha Bíblia de Batalha Espiritual, Vitória Financeira, e me dediquei a alguns assuntos que ali tratam a respeito de escassez financeira, de dificuldades, de lutas. E ali o Espírito Santo foi enchendo o meu espírito com a palavra do Senhor e com os seus ensinamentos. E lendo a história de Isaac e de Abraão, eu vi que há sempre um ciclo que se repete, que se repetiu na vida dos israelitas, dos hebreus, e eu vejo que isso acontece também na minha vida, como também acontece na vida de muitas pessoas. E eu comecei a prestar atenção nesse ciclo. Ciclo de escassez de alimentos, ciclo de seca, ciclo de trabalhos árduos, de lutas constantes, mas também um ciclo de vitória. E eu vi na história de Abraão e de Isaac que ambos tiveram uma luta num tempo de escassez, de seca, e o inimigo, as pessoas usadas pelo inimigo, quando não tomavam os poços que eles cavavam, entulhavam de areia, de terra, para cortar os recursos, a fonte dos recursos financeiros dele. E eu entendi, o meu carro é como um poço. O meu carro é a minha ferramenta de trabalho, é da onde vem o meu sustento.
E na história de Abraão e de Isaac, lá no Gênesis capítulo 26, eu entendi que o Espírito Santo estava me falando. Eu deveria continuar cavando os poços. Eu deveria continuar trabalhando para que eu não entrasse em depressão, para que eu não ficasse desanimado, para que eu não perdesse as minhas esperanças. Então, eu não parei. Eu continuei trabalhando. E eu entendi também nos estudos que eu fiz, em Gênesis 26, que a ação do inimigo na minha vida, e não é nesta vez, mas em outras, porque há um ciclo, ele sempre ataca as minhas finanças. Ele não quer que eu seja bem-sucedido financeiramente. Então eu percebi que era ele que, com a permissão de Deus, estava agindo na minha vida, querendo entulhar os meus poços, tirar os poços que eu cavava e estava dando água. Eu entendi que ele queria me derrotar financeiramente. E eu decidi ajudá-lo. Como eu já dava dízimo 10% do líquido, eu digo, eu vou dar 10% do bruto. Eu não sou muito chegada a fazer propósito com Deus em relação a dinheiro. Mas eu vi que ele estava querendo cortar a minha subsistência. Ele queria me desanimar de continuar lutando para mim poder ser bem sucedido, pelo menos para me honrar os meus compromissos, pagar minhas contas, ter um alimento saudável e também ter um tempo de lazer e divertimento e condições de ter um dinheiro sobrando para mim poder investir na obra do Senhor, fazendo aquilo que eu mais gosto, me movimentando para um lado e para o outro, nas casas, nas igrejas, para pregar o Evangelho do Senhor. E como eu entendi que o diabo queria realmente cortar a minha subsistência, que ele queria, enfim, me destruir financeiramente, eu digo, eu vou te ajudar. A partir de hoje, e isso foi no dia 23/8, eu decidi, a partir de hoje, ao invés de eu dar 10% do líquido, do que sobra depois que eu pago as contas, eu vou começar a dar 10% do bruto. Não porque Deus tenha me obrigado. Porque a palavra diz que Deus ama quem dá com alegria e dá conforme aquilo que propôs no seu coração. E eu propus isso no meu coração. Eu digo, eu vou te ajudar, diabo, a me liquidar financeiramente. Eu vou passar a dar 10% do meu bruto, sendo que eu precisava desses valores para poder pagar o aluguel do meu carro, que eu tive que alugar um carro para poder trabalhar. Eu gasto R$ 1.700 por mês num aluguel de um carro. Eu pago R$ 800 por mês pela parcela do carro que está na oficina. Eu pago mais R$ 700 de aluguel. Enfim, eu tive que, por causa das dificuldades financeiras, eu tive que, algumas contas eu tive que deixar para lá, para pagar depois, para entrar em acordo. As fixas eu separei para mim pagar, mas eu não consigo. Eu tenho trabalhado ultimamente para me pagar o aluguel do meu carro que eu estou trabalhando, a parcela do carro que está destruído, o aluguel da casa onde eu moro, as contas de água e de luz, alguns acordos que eu não posso quebrar, mas nem isso eu tenho conseguido. Mas eu decidi dar 10% do bruto do meu salário. Todo dia eu faço os cálculos do que eu ganho e eu tiro 10%. Praticamente hoje eu estou tirando o dinheiro do aluguel do carro, a gasolina, do dízimo, 10% do bruto, e o que resta é para mim poder comer durante o dia. E nesse propósito, então, eu fiz esse propósito com Deus. Nos estudos, eu fiz esse propósito com Deus. Mas,
eu estava entrando em depressão, porque eu estava sofrendo um dano moral. Eu não estava conseguindo pagar as minhas contas, como não estou conseguindo pagar as minhas contas nem as fixas. E isso causou um dano moral. Porque qual pai, qual esposo, qual provedor vai conseguir se manter de pé quando ele não consegue honrar os seus compromissos? Pelo menos os básicos, os essenciais. E isso estava me levando à depressão. E um certo dia eu senti assim como que um buraco negro estivesse me sugando para dentro dele. A depressão estava querendo me sugar, me levar para o profundo. E aí eu lutei contra isso com as minhas forças, fui tentar trabalhar, quase bati 2 vezes. Voltei para casa, eu digo, eu vou trabalhar amanhã. Trabalhei no domingo, porque no sábado eu já não conseguia mais. Decidi procurar uma psicóloga. E na nossa igreja nós temos 2 psicólogas. Eu decidi procurar a psicóloga Cecília Jaque. Ela me atendeu prontamente, me deu atenção, me ouviu. E começou a me dizer algumas coisas. E através do que ela me dizia, Deus confirmava. Até que, em um momento, quando ela estava falando, eu ouvi a voz do meu pai, que me disse, vá nessa tua força, Gideão. E eu entendi, com aquilo que a psicóloga estava me falando, eu entendi aquilo que o meu pai estava me falando. Ele tinha dito para mim, respira, não pare, e agora estava dizendo, vá na tua força, Gideão. E a psicóloga estava me explicando que quando nós estamos ansiosos, com uma crise de ansiedade ou de depressão, o nosso organismo ele fica debilitado, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito são afligidos. E que eu precisava saber lidar com isso. E ela estava me explicando que eu não poderia dar mais daquilo que eu poderia. Que eu deveria aprender a trabalhar dentro daqueles limites que ora me impunham. Porque o meu psicológico estava abalado. O meu físico estava sofrendo. Graças a Deus que o meu espírito estava forte. A minha fé não tinha sido abalada. E eu entendi. O meu pai estava dizendo, respire, não pare, mas também não vá além das tuas limitações. Não vá além das tuas limitações psicológicas, não vá além das tuas limitações físicas, não vá além das tuas condições financeiras. Vá até onde dá. O que não der, você para. E deixa o resto para mim. E eu aprendi que Deus gosta de trabalhar nas nossas limitações, lendo o capítulo 6 e 7 de Juízes, onde fala sobre Gideão. O meu pai falou comigo nas escrituras que ensinam, que nos trazem um conhecimento sobre Gideão. Eu comecei a trabalhar dentro das minhas limitações físicas, psicológicas, financeiras. Eu precisava trabalhar mais. A pandemia me fez, ao invés de trabalhar 8, eu tive que começar a trabalhar 10, 12 horas por dia para poder ganhar o que eu ganhava com 8 horas de trabalho. E agora eu precisava trabalhar mais, umas 15 horas. Mas o Senhor me disse, não, trabalhe dentro das tuas limitações. E eu tive que diminuir a minha carga horária.
e diminuiu o meu ganho financeiro. E as coisas ficaram mais complicadas. Mas eu obedeci. Porque eu conheço a voz do meu Pai. O Espírito Santo me levou a esta profundidade. A condição de discernir a voz do meu Pai. Isso faz toda a diferença na vida de um cristão. Tem muito cristão que conhece a Deus só pelo ouvir falar. Tem muito cristão que conhece a Deus só pelas pregações, pelos estudos, pela teologia. Tem muito cristão que precisa passar pela fornalha, precisa passar pela cova dos leões, precisa passar pela caverna de Elias, precisa passar pela situação que o rei Davi passou quando teve depressão, o Elias quando teve depressão. Precisa passar por situações como Jó passou, porque o Jó só conhecia Deus pelo ouvir falar, pelos estudos, pela teologia, pelos seminários, pelas pregações, pelos testemunhos de outros. E não é de agora que Deus, porque Ele sabe que eu sou prático. E não é de agora que Deus tem permitido que eu passe por algumas situações adversas, porque Ele sabe que é assim que eu aprendo mais. Ele sabe que assim eu o conheço mais profundamente. Assim eu tenho mais intimidade com Ele. Assim eu posso pregar com autoridade, por experiência própria, não pelo estudo da palavra. A teoria, ela serve, ela é a base para que nós conheçamos o Senhor. Mas a prática é que vai nos dar a edificação, vai nos dar o fortalecimento, o enraizamento, o aprofundamento no Senhor. E nesse caminhar do sinistro que aconteceu com o meu carro, da depressão, que não é a primeira vez que eu passo por depressão, é a segunda. A primeira vez foi porque eu fiquei chateado com meu pai, porque ele me usa para curar os outros quando eu oro por eles. Deus me usa para libertar os cativos, para curar os oprimidos pelo diabo, os enfermos. Mas quando eu orei pelo meu filho, eu pedi para o meu pai curar o meu filho, ele não fez isso. E eu fiquei muito chateado. E foi a minha primeira experiência com a depressão. E agora passando de novo a segunda vez pela depressão, ali novamente num consultório de uma psicóloga, Deus, através dela, e Ele mesmo diretamente fala comigo, e mais uma vez Ele me tira da depressão. E me leva a uma profundidade de conhecê-lo mais e mais. Teve uma noite em que eu sonhei que eu estava dirigindo o meu pretinho, que é o Gran Siena, que eu bati, que está com toda a frente arrebentada. E eu sonhei que eu estava dirigindo ele. De manhã, tomando meu café, fazendo meu devocional, o Espírito Santo me fez me lembrar do sonho, porque eu não me lembro de sonho facilmente. E quando ele me lembrou do sonho, eu entendi que o meu pai estava dizendo: não abra mão do teu carro, porque ele é uma bênção. Sim, esse carro, ele é uma bênção. Ali, na compra daquele carro, tem um testemunho de alguém que outrora já tinha me dado uma Blazer de papel passado. E que uma semana depois queima inexplicavelmente. E que aquele Gran Siena que foi comprado na loja 0 km,
A mesma pessoa me ajudou com 20 mil reais para comprar. Então esse carro é uma bênção. E naquele sonho eu entendi que Deus estava, que o meu Pai, que é Deus, estava dizendo, não abra mão da tua bênção. E eu entendi que Deus faria alguma coisa para me ajudar a não abrir mão do meu carro. E Deus me orientou. Além de buscar psicóloga, Deus me orientou a compartilhar a minha depressão com alguns amigos mais chegados que irmãos. E pedir a oração deles e pedir ajuda deles, não financeiramente, mas se pudesse também, mas necessariamente para que, se alguém tivesse uma ideia, uma sugestão para que eu pudesse solucionar o meu problema. Alguém que me dissesse, eu tenho que abrir mão do meu carro, vendê-lo, pagar as minhas contas, começar do zero, ou tratar de arrumar ele, e como conseguir os valores, porque é 15 mil reais para consertar o meu carro. E orientado por Deus, eu pedi. Eu juntei alguns amigos mais chegados que irmãos dentro da minha igreja, compartilhei com o meu pastor o meu problema e eles oraram por mim. No dia seguinte, algumas coisas começaram a acontecer. E aí surgiu algumas situações de socorro, de auxílio. Alguém de um lado tentando achar uma maneira de poder me ajudar para que eu pudesse consertar o meu carro. Um irmão se levantou para me ajudar eu dar entrada no conserto do meu carro, e um outro irmão, o mesmo que me deu a Blazer, o mesmo que me ajudou com 20 mil reais na compra do Gran Siena, também se prontificou em emprestar o cartão para parcelar o restante da dívida, para que eu pudesse voltar a trabalhar com o meu carro. Porque trabalhar com carro alugado não está fácil. Pagar R$ 1.700 por um carro alugado e mais R$ 800 por um carro que eu não estou usando é R$ 2.500 só de arrancar. E ali começou a acontecer algumas coisas. Deus começou a levantar alguns fantasmas no meio da tempestade, almas de outro mundo, pessoas que não querem aparecer, mas que querem ajudar. E Deus levantou alguns fantasmas para me ajudar. Só que algumas tranqueiras começaram a acontecer. O carro já era para estar sendo consertado, mas por 2 semanas houve uma tranqueira. E eu perguntei, mas Senhor, não foi tu que me prometeu? E lá em Atos 23:11 e Atos 27:28, onde fala sobre Deus falando para Paulo que ele iria para Roma testemunhar, como ele testemunhou em Jerusalém. E lá no capítulo 27 de Atos, no 28, mostra toda a luta que houve para Paulo chegar em Roma. O barco se despedaçando, ele quase foi morto. Ali, nessas escrituras sagradas, o Espírito Santo me falou que aquilo que Deus cumpre ali, aquilo que Deus promete, ele cumpre. E eu entendi que Deus tinha prometido para mim o conserto do carro, a ajuda para consertar. E que essas tranqueiras, assim como aconteceu na vida de Paulo, indo para Roma, e que no meio de tudo isso, um anjo do Senhor vem e confirma a palavra de Deus na vida de Paulo. Diz, tu vai para Roma, ninguém vai se perder desse navio, o navio vai se despedaçar no meio do caminho, mas nenhum vai se perder no meio do caminho. E você vai chegar a Roma e vai cumprir aquilo que eu te prometi. Eu entendi que Deus estava confirmando a sua palavra na minha vida. E está acontecendo. Eu só estou esperando agora
com que seja liberado algumas coisas para que até novembro eu já possa estar com o meu carro de volta. Esse é um pequeno testemunho que eu tenho para dar desta situação do sinistro do meu carro e da depressão em que eu, pela segunda vez, passei. Que Deus te edifique com esse testemunho. Que Deus fale contigo com esse testemunho. Que você aprenda a ouvir a voz, a discernir a voz do teu Pai, porque Ele tem boca e Ele fala. Ele não é que nem os ídolos que tem boca e não falam. Ele tem boca e fala. Ele promete e Ele cumpre. Aprenda a ouvir, a discernir a voz do teu Pai. E acredite naquilo que Ele está falando e faça aquilo que Ele estiver te mandando. E você vai ver o extraordinário acontecer na tua vida. Para encerrar, hoje eu estava escutando um pequeno testemunho do Luciano Huck, da Havan, falando sobre a vida dele. Ele era um rapaz que nasceu numa família pobre, teve problemas na educação dele, aprendeu a ler e escrever muito tarde, não no tempo em que deveria, por causa que ele diz que ele tem uma deficiência, uma limitação, e isso me chamou muito a atenção. E outra coisa também que ele disse, que ele sempre acreditou no impossível. E o testemunho do Luciano Huck, da Havan, me despertou algo a mais na minha vida. Por algumas situações que a gente passa aqui em casa. Na minha vida, na vida de um filho que tem algumas dificuldades. E eu entendi. O meu Pai é o Deus do impossível. E Ele vai fazer o impossível na minha vida, porque eu creio, porque eu ouço e discerno a sua voz. O meu ouvido está sintonizado com a voz do meu Pai. E eu tenho certeza que assim como Ele fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, as promessas a eles alcançam a mim, aos meus filhos e aos meus netos. Busca o Senhor. Compartilhe a tua dor. E aprenda a discernir a voz do Senhor. A acreditar naquilo que Ele te fala. E fazer aquilo que Ele te manda. E te prepare para ver o extraordinário de Deus, o impossível para ti acontecer na tua vida. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo.